Já levaste o teu carro a um centro de estética automóvel e o resultado não foi bem o que esperavas? Ou talvez queiras apenas garantir que recebes o melhor serviço possível pelo teu dinheiro? Ora bem, o segredo para um acabamento perfeito não depende só do detailer, depende também de ti. E hoje vou dar-te as regras de ouro para seres o cliente ideal e garantir que o teu carro sai da oficina a brilhar como novo. Olá, eu sou o Afonso e seja bem-vindo ao canal. Espero que esteja tudo bem desse lado. Hoje vamos estrear este formato de podcast a falar sobre um tema um bocadinho polémico, mas antes, subscreve o canal para não perderes nenhum vídeo e, já que estás aí, aproveita e carrega nesse botãozinho de like que ajuda imenso a que os meus vídeos te sejam sugeridos e que apareçam para mais pessoas. Um pequeno disclaimer, é apenas a minha opinião pessoal e deve ser interpretada como tal. Portanto, guardem as foices, guardem as enxadas e aproveitem este novo formato que é o podcast aqui no canal. A primeira coisa é facilmente esvaziar o carro antes de o entregar para fazer qualquer serviço, seja uma lavagem, seja um detalhe, seja até mesmo uma revisão, seja lá o que for. Mas neste caso vamos nos focar apenas aqui na parte da lavagem do detalhe. Imagina, não precisas de lavar o carro, afinal tu estás a pagar por isso. Mas pelo menos retira os objetos pessoais, moedas, papéis e itens importantes da consola, principalmente recibos ou facturas que tu possas precisar. Porque para ti é importante, mas para nós não sabemos o que são e, como é óbvio, nós não vamos ler os papéis que vocês têm dentro dos carros, eles de certeza que vão ir para o lixo. Existem coisas que são perfeitamente compreensíveis de deixar e as cadeiras de bebê, por exemplo, ninguém vai andar a tirar e a pôr cada vez que marcar uma lavagem. E, na minha opinião, é até pouco seguro fazer, porque como é um item de segurança, quanto menos vocês mexerem na fixação das cadeiras de bebê, melhor. E eu sei, vocês estão a pagar para limpar e isso também inclui vocês não terem que se preocupar em arrumar nada nem tirar nada, mas isto tem uma lógica. Pensem comigo, se o profissional passar a primeira meia hora a tirar os vossos objetos pessoais da bagageira ou do banco de trás e a ter de separar documentos ou papéis que possam ser importantes para não deitar fora, é aquela meia hora a menos que ele tem para se focar nos pequenos detalhes e naquelas pequenas coisinhas que nós conseguimos fazer quando temos um pouco mais de tempo. Então, se basicamente a tua bagageira é um segundo armazém do AliExpress onde é preciso tirar tudo para esperar limpar, nós gastamos tanto tempo e energia que podiam ser aproveitados para outro fim e para cuidar de outras coisas que podem ser um bocadinho mais importantes para ti. Se tu facilitares a vida a quem te está a fazer um serviço, acredita, nós vamos retribuir tratando de um ou outro pormenor extra porque tivemos um pouco mais de tempo para fazê-lo. A segunda coisa é explicares concretamente qual é o objetivo do serviço que tu queres fazer. Se tu queres alguma parte um pouco mais limpa, se queres um pouco mais de ambientador, se queres um pouco mais de atenção nas capas das rodas, ou outra coisa assim mais pormenorizada. Seja sincero e foca-te naquilo que tens mais atenção ou que queres ver um pouco mais cuidado. Por exemplo, imagina que és uma pessoa que gosta dos vidros extremamente bem limpos e sem marcas de calcário. E é uma coisa que traz mais felicidade enquanto conduzes. E sentes que é a parte mais importante da limpeza do teu interior, mas não sentes a mesma coisa em relação a nódulos nos bancos e nos tapetes. Se tu passares essa informação ao profissional que está a fazer um serviço no teu carro, é muito provável que ele passe mais tempo ali na parte dos vidros do que propriamente nos tapetes e nos bancos que para ti não são tão importantes. É aqui onde tem que haver um balanço entre as tuas expectativas e honestidade. Ser honesto sobre o histórico daquele problema. Se aquele banco tem uma mancha de café com 5 anos, ou se existe já desgaste ali em alguma parte, ou alguma parte já foi pintada, ou algo assim do género, é bom tu passares essa informação ao profissional que está a fazer um serviço no teu carro, porque evitas que a pessoa que só quer fazer um bom trabalho fique com dúvidas daquilo que já aconteceu no passado e daquilo que já foi reparado no passado. Infelizmente a estética automóvel faz milagres, mas não faz magia, e se o profissional que está do outro lado souber exatamente o que é que aconteceu, ele vai usar os produtos certos, as técnicas certas, sem correr o risco de danificar o material ainda mais. Além disso, se fores claro e objetivo, é possível gerir as expectativas daquilo que é ou não possível e o que é melhor fazer nos casos em que não é possível resolver o problema a 100%. Imagina como é que tens meia dúzia de riscos que são demasiado frequentes para serem resolvidos, mas o que te chateia mesmo
é aquela falta de brilho no carro. E se calhar nem precisas de um serviço assim tão complexo como tu pensas. E se tu comunicares o que pretendes sem rodeios, é mais provável que quem te ouve entenda o que tu pretendes e consegue moldar o serviço de acordo com esse. A lógica é simples. Se o que queres e o que precisas é um snack, porque é que vais pedir uma refeição completa de 3 pratos? Esta comunicação evita surpresas na hora de pagar e de ver o resultado. E às tantas, ainda tens algum benefício pelo meio, porque nem todos os problemas têm solução. Então às vezes a solução é mesmo resolver o restante. A terceira coisa é não regatear valores baixos. Muitas vezes regatear o preço torna a conversa desconfortável e quando tentas espremer o valor mais baixo possível, a mensagem que tu estás a passar ao profissional é: o teu tempo, a tua técnica e os teus anos de experiência não valem o que estás a pedir. E ninguém trabalha motivado a dar o seu melhor quando se sente desvalorizado. É um facto. Negociar o valor não é mau. Apenas deves manter essa negociação clara e elegante e entender que apenas em serviços maiores é que existe mais margem de manobra para adicionar ou retirar algum serviço para ajustar o valor para ti. Se não precisas de 50 serviços diferentes, não precisas de sentir mal em dizê-lo. Se fores claro e objetivo naquilo que queres, podes ver a conta descer rapidamente porque o número de horas que vão ser investidas são menores e, como é lógico, o preço final desce consideravelmente. E eu sei, é sempre um assunto sensível, mas que é sempre necessário falar: o preço. Tu não gostas de ouvir e os profissionais às vezes baixam a voz um bocadinho antes de dizer. Não porque não valorizem o próprio trabalho, mas porque estão habituados à resposta: oh, mas a partir alguma coisa? Bem, antes talvez não, mas na hora em que se ouve isto, é a hora em que o deteler chora e a mãe não vai. Porque o que vem a seguir é a meia hora de explicação do porquê daquele valor. Um erro crasso é tentar negociar ou regatear o orçamento de um serviço de estética automóvel sem antes perceber o valor daquele serviço. E atenção, eu disse valor, não disse preço. Como uma vez disse Warren Buffett, preço é o que se paga, mas valor é o que se recebe. E muitas vezes o valor separa o preço, porque vem acoplado a sentimentos. Após um bom serviço de detalhe em que estás satisfeito, provavelmente vais-te lembrar mais do que te sentiste entrar no carro, no caminho para casa, do que propriamente do preço em que pagaste. Bem, sendo sincero, talvez durante uns dias vais-te lembrar do preço, mas após algum tempo só queres sentir aquele sentimento de quem voltou no tempo em que o carro estava mais novo do que quando era novo. Lembra-te sempre disto: o detalhe automóvel não é uma lavagem express de 15 minutos feita por alguém que nem queria acordar cedo e por acaso não tinha mais nada para fazer. São horas, às vezes dias, de trabalho minucioso, posições desconfortáveis e investimento em maquinaria e produtos de alta qualidade. Se o orçamento não cabe no teu bolso neste momento, é totalmente justo e compreensível. O dinheiro não cai do céu, senão andávamos todos de bala na rua. Mas é melhor esperares um pouco e juntares o dinheiro do que tentar negociar com o dono da tasca se chegar a bilhar com metade das bolas, sai mais barato. A penúltima coisa, e é das mais importantes, é dares margem para trabalhar. Não meter pressão. Deixar quando houver disponibilidade de tempo suficiente para realizar o serviço com calma e atenção. O detalhe automóvel é muitas vezes um processo minucioso que existe tempo para que os produtos queirem e sequem. E não podes levar o carro assim, mesmo sendo a vossa responsabilidade. Ou pelo menos não devem fazer. Eu não consigo contar quantas vezes isso já aconteceu. E depois, quando as coisas não correm bem, normalmente culpam quem fez o trabalho e não quem teve a pressa em levar o carro. Se te identificaste com isto, não mates a fogueira ainda. Não és o único e provavelmente não o fazes por mal. A maioria das pessoas fica com a ideia de que é mais rápido do que parece porque vê no YouTube, no Reels ou no TikTok, em meia dúzia de segundos, o antes e o depois. Mas essa magia na vida real não acontece assim, e o estalar dos dedos só faz barulho, não limpa, não descontamina e muito menos faz o tempo passar mais depressa. Evita ser aquele cliente que liga de meia hora a perguntar se já está pronto ou aparecer antes da hora combinada. E este é mesmo o pior que podes fazer. Não, ninguém te está a esconder nada nem a fingir que demora mais só para te poder cobrar mais. E bem, se alguém o faz, não devia fazê-lo. Apenas vai estar a fazer com que o foco passe a ser teu e não o serviço pelo qual tu estás a pagar, porque de repente tudo tem que andar em vezes dois e é justamente aí que as coisas correm mal, onde se esquecem de coisas, onde se estragam coisas, onde o barco começa a virar e entrar água. E isso é que tu estás a pensar: então mas agora não posso ver o meu carro à vontade? Claro que podes e deves,
Qualquer bom profissional vai ter todo o gosto em te explicar o processo e explicar tudo a pormenor, até mesmo os pormenores chatos, maçadores e demasiado técnicos para a pessoa comum que não quer nem saber se o shampoo cheira a lavanda ou a papaya amazónica e só quer saber se faz espuma. Sim, há quem pergunte se o shampoo faz espuma. Eu sei, como diz o Tiago, a pressa é inimiga da perfeição, especialmente quando falamos de polimento ou aplicação de cerâmicas, quer tu queiras quer não, elas têm tempo de cura. E não respeitar essa janela de tempo só vai fazer com que o que quer que tenha sido aplicado dure menos e proteja menos. E quando falamos em tratamentos cerâmicos, sabemos desde já que não são serviços propriamente baratos, e então alargar o tempo pelo qual eles permanecem ativos e bons de saúde só vai fazer a tua carteira um pouco mais feliz e evitar mais uma conversa difícil com a esposa em que tens de negociar como é que vais gastar mais uma tonelada de dinheiro no carro de novo quando ela não vê diferença além dos pneus mais brilhantes e do cheiro ambiente todo de baunilha durante mais alguns dias. Dá espaço ao profissional para ele trabalhar descansado. O teu carro agradece e tu, a longo prazo, também vais agradecer. O último ponto é algo que eu já falei no início, que é, de vez em quando nós conseguimos fazer alguns milagres, mas nós não fazemos magia. E este ponto é um choque de realidade, mas que precisa de ser dito. O toilet móvel não é bate-chapas nem pintura. Estes serviços, sim, muitas vezes são acoplados e essenciais, mas a realidade é, não há milagres que é bem, senão os podes fazer no toilet móvel e trabalhávamos todos dentro da igreja. E o processo tem limites. Uma coisa é eliminar micro-riscos, resgatar o brilho do verniz ou limpar estofos que estão muito sujos. Outra coisa completamente diferente é querer que um polimento mude a cor de um para-choques que já descascou ou que uma higienização faça desaparecer um rasgão no cor do banco. Para algumas pessoas que podem estar a ouvir e a pensar que isto não é possível, acreditem que é uma das coisas que mais se ouve quando o assunto são higienizações anteriores. Esta nódoa não sai, pois nós não sabemos. E quem diz que sim, ou está a mentir ou fez um pacto com o diabo, porque há nódoas que nem os produtos diluídos com água benta se conseguem tirar, e é normal, principalmente em tecidos que são um pouco mais económicos ou em nódoas que estão há muito tempo além daquele tecido. Pensa assim, o teu detailer vai levar o estado atual do teu carro ao limite máximo de perfeição que o tempo, o orçamento e os materiais permitem, mas se a pintura já passou do ponto de não retorno e o verniz queimou até à chapa, o milagre tem estufa com extração e chama-se pintura. Alinha as tuas expectativas com a realidade do veículo, vais valorizar muito mais o trabalho incrível que foi feito, em vez de te focares naquilo que ficou menos bem por força das circunstâncias. Meus amigos, a perfeição não existe, e correr atrás de algo que não existe é pedir para se desiludir de todas as vezes. Se chegaste até aqui, antes de mais, muito obrigado, apoio o teu gosto, e agora que já sabes como funciona, deixa um comentário se concordas ou não comigo. Se gostaste deste vídeo, tens mais alguns no canal que podem ser do teu interesse. Mais uma vez obrigado e vemo-nos no próximo vídeo.